Fonitec Headsets. Apoie a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas, bom dia. Iniciamos mais um programa TV Call Center pela TV Geração Z. Obrigado ao pessoal aí, esse contingente aí, 1.200.000 trabalhadores na área de Call Center e Contact Center no Brasil, né? E também lembrando que nós somos assistidos aí Portugal, Angola, Moçambique, vários países aí que falam português, brasileiros no Japão e outras partes do mundo, né? E todo mundo que trabalha na área de relacionamento com clientes. Todas as semanas nós trazemos aí profissionais de mais alto gabarito para falar sobre tecnologia, sobre processos e sobre talentos humanos, né? E essas áreas não são estanques, elas dependem de muitas outras áreas, tá? Então hoje nós faremos aí nesse bloco algo um pouco diferente que tem a ver não só com a área de call center, contact center e muito, né? Como também muitas empresas grandes têm também esse tipo de profissional, né? Então eu apresento para vocês o Miguel Mondler. Miguel, bom dia. Bom dia, Kendi. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês aqui no teu programa e todo o público que está nos assistindo hoje aí nessa rede completa que vocês têm em todo o mundo. Tá perfeito. Miguel, o pessoal já deu uma olhada lá. Você é um especialista na área de compras, suprimentos. Você é consultor, né, dessa área, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência e logo em seguida complementar o seguinte: comprar não é só comprar, você tem que sair do operacional e pensar muito no estratégico, tá? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, eu tenho aí dentro da minha carreira profissional mais de 16 anos dentro da área de compras, não só compras, né? A parte de suprimentos, parte de gestão de contratos, também a área de facilities, que faz parte integrante de todo um conjunto da cadeia de supply chain dentro das organizações. A área de compras, de alguns anos para cá, ela vem se tornando muito estratégica para as companhias. Por quê? Todo o custo, né, tem que passar dentro da companhia para você ter uma redução disso e trazer os benefícios para a companhia. Então toda a área de compras é uma área de apoio estratégico para a companhia. Ela vai dar todo o respaldo para uma decisão juntamente à sua presidência, à sua diretoria e todos os gerentes das áreas envolvidas. Então você tem toda a área operacional, você tem a área de recursos humanos, você tem toda a área de planejamento PCP, toda a área do almoxarifado, estoque da empresa. Então você faz sim toda uma estrutura, uma organização estratégica dentro do negócio. Então, na realidade, como são muitas áreas, tem muitos clientes internos dentro da empresa, né? Que são todas essas áreas que você mencionou. E para isso você tem que estar dentro das melhores práticas, buscando também os melhores fornecedores, né, que atendam às necessidades dos clientes, certo? Sem dúvida, né? Nesse ponto você tem que analisar, né, quando você faz uma qualificação dos fornecedores, né, todos os fornecedores têm que estar bem qualificados para que esse fornecedor possa trazer resultados para a companhia, né? Esses resultados em parceria juntamente com a área solicitante, aquele que requisita a necessidade tanto para a compra de materiais diretos, né, indiretos, e toda a parte de serviço, né? Você monta todo um RFP, todo um planejamento daquilo que você vai adquirir no mercado e estrutura logicamente com seus parceiros, que são todos os seus fornecedores, seus players, tanto nacionais quanto multinacionais, atendendo a nível mundial também. Tá. Então, atualmente, qual que é o perfil desse profissional aí de compras aí que o mercado vem buscando? O perfil do profissional da área estratégica, ele é um profissional que ele tem que entender muito de questões financeiras, né? Você saber montar cálculos, ver qual é a parte de custo da sua operação, né? Entender todo esse detalhamento. Tem que saber matemática financeira, tem que entender também a parte de idiomas, né? Tem que ser um profissional bem, que possa ter comunicação em vários idiomas, né? Então ele tem que estar bem conceituado e ter boa instrução de faculdades. Legal. E principalmente conhecer bem a organização, né? Assim, toda
você tem um montão de clientes internos, você tem uma visão bastante abrangente de todas as áreas da empresa, porque todas as áreas da empresa vão demandar algum tipo de trabalho para você. Certo? Não, sem dúvida, né? O profissional ele tem que interagir em todas as áreas, né? Entender cada segmento, cada ponto do processo, né? Dos seus clientes internos, então ele tem que ter um bom relacionamento com todos os departamentos da empresa, né? Tanto horizontal quanto vertical, com seus parceiros, seus pares de trabalho, né? Tanto presidência, diretoria, superintendência, até a parte bem operacional que é chão de fábrica, né? Você atinge até esse ponto, né? Para você entender o negócio, então esse profissional ele tem que conhecer realmente toda essa parte, toda essa integração da empresa como um todo. Tá. Se eu perguntar o seguinte, existem fatores críticos na área de compras também? Sim, existem vários fatores críticos dentro da área de compras, né? Um dos fatores críticos, né, de um modo geral, a maioria das empresas, né, tem sempre a primeira cobrança no primeiro minuto do expediente de cada atividade, né? Então, as áreas solicitantes elas não conseguem fazer um planejamento do que necessita. Então, a área de compra, o pessoal sempre solicita no primeiro minuto das atividades do dia, né? E para que o profissional possa se desenvolver no decorrer do dia para poder fazer as atividades, né? E o comprador também, um fator crítico também, é que o comprador passa de ser aquela pessoa que vai fazer uma estratégia de negociação no mercado, ele passa a ser uma pessoa que vai fazer investigação e levantamento das informações com o seu cliente interno, que nem sempre o cliente interno ele consegue especificar o que necessita. Então ele vai ter que investigar, né? Ele vai sair do mundo dele, que é realmente comprar, fazer uma boa negociação e entrar no mundo de investigação dentro do processo. Ou seja, você vai ter que entender a necessidade real do teu cliente interno, do que ele realmente precisa. Já aconteceu, Miguel, eu acho que frequente até, pessoas que, usuário, né, interno, faz a solicitação, não coloca as especificações que precisa do produto vai ser comprado, não preenche as requisições direito, manda as coisas em cima da hora, tem isso também? Tem muito, em várias empresas, né? Isso acontece em várias empresas, né? Infelizmente. Dentro do segmento, nem sempre o solicitante interno ele consegue especificar o que ele realmente necessita, né? Então o comprador, às vezes ele deixa o papel dele ser o comprador, ele vai junto ao solicitante, entender a necessidade dele, fazer um questionário com ele, entender a sua demanda, por quê? Com essa identificação dessa demanda, das informações que o próprio requisitante às vezes não consegue expressar, o comprador volta junto ao requisitante, elabora melhor, entende melhor a sua necessidade, tanto para materiais ou serviços, né? E com essas informações, ele consegue sim, né, montar um questionário, uma especificação detalhada do que necessita, para que ele possa consultar o mercado, né, com seus fornecedores, para trazer o melhor resultado para a empresa. E até traz novas soluções para o requisitante interno. Às vezes ele fica um pouco obsoleto, falta informação, às vezes o comprador ele passa mais informação para o solicitante interno para que ele possa assim, entender melhor a sua necessidade. Ok. Isso vale para qualquer tipo de empresa, né, Miguel? Não precisa ser empresa de contact center, qualquer uma, essas observações têm que ser levadas adiante. Não, sem dúvida. Isso eu estou falando num plano geral. Perfeito. Não estou identificando empresa A, nem B, nem C, né? Isso estou falando no modo geral, né? Então, qualquer segmento isso acaba acontecendo, né? Aí você tem que ter uma integração muito boa, né? Do comprador com o seu requisitante, com o seu stakeholder dentro do processo. Perfeito. Normalmente, as empresas, mesmo que falem que tem um grande planejamento e demais, nem sempre isso acontece. E por isso saem aquelas famosas compras emergenciais. Você diria que essas compras emergenciais são só devidos a alguma falta de planejamento ou tem emergência mesmo que ocorre e você tem que correr atrás e que não está planejado? Ok, realmente é uma boa pergunta mesmo. Na maioria das empresas isso acontece, né? Uma falta de planejamento e realmente existe aquelas compras emergenciais de última hora que a área tem que atender, né? Então, se a empresa não faz um bom planejamento, isso interfere em todos os pontos críticos da empresa, principalmente dentro da área de compras, porque o solicitante tem que atender um prazo pré-determinado. Então, se ele não faz esse planejamento, logicamente vai interferir no seu dia a dia. E as compras emergenciais, realmente, você tem nas empresas as compras emergenciais de última hora. Nós somos obrigados, de um certo modo, a atender esse solicitante e para poder atender essa compra emergencial. Aí você tem que ter bons parceiros fornecedores que possam lhe atender nessas emergências. Ok. Por exemplo, se uma área lá
esqueceu de comprar, por exemplo, papel higiênico para a empresa toda. Isso é uma compra emergencial, né? Sem dúvida nenhuma, é um ponto crítico, às vezes pode até, em alguns casos, até a empresa parar por causa de falta de um item, né, bem simples. É por uma falta de um planejamento e falta de quem? De um almoxarifado, de um estoque, não ter visto o estoque mínimo necessário para poder demandar para compra, porque o fornecedor tem tempo hábil de poder entregar, mas isso acontece sim. A gente olha que mesmo a empresa tendo um software de gestão de suprimentos, mesmo assim, o emergencial continua. Não, continua, né? Mesmo você tem um belo no RP, uma ferramenta de trabalho, o emergencial sempre vai acontecer porque você tem um fator humano, né? Sempre o fator humano, ele pode acabar esquecendo de algo que vai interferir no seu planejamento. Não é mesmo? Você pode ter o melhor RP do mundo, né? A melhor condição, mas se não tiver uma boa equipe, né, de trabalho, né? Você tem que ter bons profissionais, você tendo esses bons profissionais, você não deixa faltar o mínimo necessário para a empresa poder estar trabalhando. Ô Miguel, levando em conta, assim, por exemplo, você também, o profissional de compras, ele tem que também ter um grande planejamento interno, né? Porque senão você acaba, deve ter muito fornecedor que quer ser atendido até fora do horário de expediente, né? Se você levar em conta isso, você fica trabalhando direto e isso interfere no seu dia a dia. Não, interfere muito. Na área do planejamento interno na área de compras, né, ele tem que fazer o planejamento junto com os seus solicitantes e também fazer um planejamento com os seus fornecedores. O horário que vai fazer o atendimento, né, fazer uma escala, fazer uma programação, né, para que não interfira no seu dia a dia de trabalho. Né, fazer toda uma escala de trabalho para você poder atender naquelas 8 horas do dia, atender todos de uma melhor maneira possível e poder trazer o resultado para a companhia. Isso é muito importante. Se você fosse elencar assim, quais as atividades, né, de uma área de compras normal, você podia falar aí alguma coisa? Sim, algumas atividades dentro da área de compras você tem que definir a parte de qualificação e avaliação de fornecedores, né? A participação dos projetos junto com a área solicitante, né? Entender quais são os seus projetos, né? Ver toda a parte de custo, né? Qualificação dos seus fornecedores, preços, fazer toda a parte a seleção dos proponentes, a coleta e análise de julgamento das propostas, você faz toda uma análise técnica e também uma análise comercial das suas propostas, eles estão válidos ou não, atendendo logicamente toda a parte da especificação. Você tem toda a parte de negociação com os seus clientes internos e a própria negociação, sim, que você vai realmente fazer negociação com os fornecedores, né? Após essa etapa, você tem toda a parte, que é a parte interna, a parte burocrática do processo, né? A parte administrativa. Você tem que formalizar um contrato jurídico, você vai acompanhar a formalização de um contrato jurídico junto com o fornecedor e junto com a empresa, né? Para ter as ambas partes assinarem, todas as contratações gerais dentro de um contrato, obrigações contratante-contratado dentro de um contrato, objeto da contratação, especificar bem esse detalhe, né? Para você poder fazer a implementação. Tanto para serviço, que é um pouco mais detalhado, você vai ter que colocar SLA, multas contratuais, qual é o valor mínimo do contrato, existem algumas variáveis. E também mesmo você faz para a compra de produtos, né, de materiais. Você faz uma lista de materiais ou lista de serviços, você precifica isso e dentro desse contrato, na precificação, você vai determinar toda a questão dos impostos, né, porque isso acaba interferindo também no preço. Como o Brasil é continental, para as compras aqui internas, tanto para a parte internacional. Nas compras internas, no país, você tem que saber toda a parte de tramitação de impostos, origem, destino, que isso interfere muito no preço e na própria gestão do contrato, para que você possa atender aí a parte de serviços e até a parte de produção, para não faltar o produto na linha de produção. É você amarra o fornecedor com um bom contrato em cima disso. Caso o fornecedor, daqui a um período, ele não atenda, você vai novamente ao mercado, capta novos fornecedores, faz uma boa negociação e você traz o resultado para a companhia, logicamente você firmando com um contrato entre as partes. Perfeito. Quem faz o follow-up do fornecedor, né, normalmente é a área envolvida, mas também a área de compras também faz um follow-up em cima dos prazos dos fornecedores. Sem dúvida, a área de compras ela vai acompanhar todo o processo junto com o fornecedor, porque ele acabou sendo a primeira linha de contato com ele, vai fazer sim um follow-up, vai fazer um acompanhamento junto com a área interna, né? Porque dentro desse processo pode ser que exista alguma interferência, né? Então sentam ambas as partes, né? O meu cliente interno com o fornecedor, caso exista algum ruído dentro do processo,
você monta algumas atas de reuniões, né? Você se documenta dentro do processo para que ele possa atender tudo que está dentro do contrato. Caso exija alguma divergência e rompimento, você existem cláusulas que você possa lá na frente romper o contrato aí em 60, 90 dias ou 30 dias, conforme a certeza dentro do contrato, né? Perfeito. Ô Miguel, porque não é só produtos, né? Você tem muitos serviços também. E tem também aí coisas que você compra, produtos aí já internacionais, de um fornecedor aí, um player mundial, por exemplo, é uma grande empresa. Greve de aeroviários aí, alfândega, prejudica muito? Não, interfere muito, né? Então você tem que ter uma boa área de planejamento para entender quais são os pontos, os fatores fora do nosso processo, que interferem diretamente. Greves, né? Falta de transporte, a própria infraestrutura do Brasil realmente ela é complexa e às vezes você tem interferência na parte modal dos transportes, né? Isso interfere. Se você tem um bom planejamento interno, você tenta trazer parceiros para que você possa atender os seus contratos e atender o prazo que você necessita para poder atender toda a sua demanda interna. Quais as vantagens que uma empresa tem, a empresa normalmente, né, no posicionamento aí de ter uma área de compras? As vantagens, o que você tem dentro das vantagens? Né? Você tem uma área completamente sinérgica, né? Você tem que ter uma sinergia interna dentro da área de compra, né? Para que você possa atender, né? Você tem que ter um bom relacionamento com toda a estrutura da empresa, tanto horizontal quanto vertical, né? No posicionamento dela, né? Você entender toda a organização, quais são os fatores críticos ou não dentro da sua operação, né? Intervir diretamente nesses fatores críticos dentro da operação. Um comprometimento do profissional da área de compras, né? Ele tem que ter todo um comprometimento focado com o seu gestor da área e focar diretamente com a presidente de todos os diretores. Ele tem que estar bem focado, bem direcionado e bem comprometido com a organização. Saber quais são os objetivos, as metas da organização, isso é muito importante ele saber quais são as metas da organização, o que ele tem que dirigir, qual é a planilha de sales que ele tem que trazer para a companhia, né? Então ele tem que estar bem inteirado nesses pontos. Perfeito. E como a área de compras tem muitos clientes internos, o que normalmente esses clientes internos esperam de uma área de compras? Os meus clientes internos esperam o quê? Que traga bons fornecedores altamente qualificados, né? Que esteja bem posicionado dentro do segmento deles, né? Traga um resultado rápido, né? Porque o meu cliente interno, quando ele faz o planejamento dele, ele quer uma resposta muito rápida dentro do processo, né? Então ele quer, são esses pontos que traz. E o que também o pessoal espera, que o comprador ele esteja muito bem conceituado nas atividades dele, saiba dar o resultado esperado para o meu cliente interno. Ou seja, ele quer a melhor relação custo-benefício, né? Preços bem competitivos, com um produto que atenda às necessidades dele, é isso? Não, sem dúvida. Na questão de preço, né, porque isso vai interferir diretamente no budget, no planejamento da empresa, né, que traga um bom resultado, preço, qualidade e pontualidade do seu fornecedor. Isso é muito importante dentro do processo. Tá bom. Miguel, tem muita gente nova assim na gente, pessoas que entraram agora assim, no próprio segmento de call center, tá? E hoje nós falamos um pouco do planejamento estratégico. Tá? Fala um pouquinho para eles, assim, uma linguagem simples, o que é um planejamento estratégico? O planejamento estratégico, né, é um instrumento que define toda a estratégia da empresa, né? Então vai definir todos os pontos críticos e favoráveis dentro de um processo, né? Então você vai fazer toda a estratégia dentro do processo, né? E definir os objetivos específicos da companhia, né? Atender o que realmente precisa dentro do processo. Tá. E é importante também que os fornecedores conheçam muito a empresa que está fazendo o pedido, né? Ou seja, missão, valores, prazos que a empresa gosta que sejam cumpridos e tudo mais. Ou seja, o fornecedor ele não pode simplesmente pegar um pedido e atender. Ele tem que conhecer bastante aquela empresa para que ela continue sendo bastante tempo cliente. Não, sim. Dentro do processo, quando você passa com o fornecedor, você vê quais são a visão da empresa que você trabalha hoje, qual é a missão, quais são os valores da empresa. Porque o fornecedor tem que conhecer
todos esses critérios da empresa para que possa atender, sim, o que necessita, né? Para poder atender o meu cliente interno e atender no seu processo como um todo, né? Perfeito. Então, essas são as diretrizes e as políticas internas dentro de uma companhia, né? Então, você tem a parte de visão, missão e a parte de valores da companhia. E o fornecedor, conhecendo esses pontos, ele logicamente ele vai querer integrar isso dentro da sua própria empresa também. Tá perfeito. Ô Miguel, existe alguma coisa, você tem um fornecedor que te atende normal, aí de repente ele pisa na bola, você vai ter uma tolerância. Se ele pisa na bola umas 4, 5 vezes, ele recebe uma punição e pode até deixar de ser fornecedor? Não, sim, tem casos... Se tiver determinada gravidade sem explicação, por exemplo. Sim, tem casos que realmente, quando você tem dentro de um contrato o SLA, né, que você predetermina as condições, se ele realmente não estiver cumprindo, você pontuar ele, né, com atos de reuniões, bem discriminando todas as atividades, porque ele está errando, né? Sim. Você pode lá na frente sim romper um contrato com ele, porque existe uma cláusula ali de rompimento de contrato. Tá, ok. Miguel, nós estamos agora já assim, basicamente, nos momentos finais da nossa entrevista, né? Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, né? Alguém que, por exemplo, sei lá, enveredou pela área operacional, também a área financeira da empresa, como você falou que um dos requisitos bons é saber bem matemática financeira, né? Ter uma visão abrangente da empresa como um todo, ou seja, o que eles realmente precisam, porque a área de compras tem que olhar assim, quais as necessidades desses clientes para ele buscar os fornecedores certos, né? Que mensagem você daria para esse pessoal que fala, opa, eu gostei da entrevista de hoje, né? E eu gostaria de me aprofundar mais e talvez trabalhar um dia numa área de compras e suprimentos. A área de compras ela é uma área completamente dinâmica, né? O importante é que o comprador, ou quem se enveredar nessa área, conhecer realmente o negócio da empresa, porque ela é muito dinâmica, né? Ela sempre tem uma coisa nova a ser executada, a ser desenvolvida dentro da área, né? E quem gosta de desafios, né? Desenvolvimento profissional, um crescimento, a área de compras ela pode sim trazer esses benefícios para você, né? Então você consegue sim crescer dentro de uma área, consegue pontuar melhor até esses detalhes. É bem interessante. E no nível de conhecimento, também está sempre aprendendo coisas novas, né? Serviços, produtos, né? Acho que é importante também, né? É uma área que está sempre aprendendo coisas novas. Não, é importante, né, dentro da área, né, o profissional ele está se desenvolvendo, né, fazendo cursos, pós-graduação dentro da área. Você tem vários cursos dentro da área de logística, de serviços, e está conhecendo realmente o mercado, né? Vale a pena sim você estar trabalhando em cima disso. Maravilha. Né? Você quer deixar alguns contatos seus, Miguel? Pode deixar e-mail, telefone, o que você quiser, fique à vontade aí. Claro. Eu vou deixar meu contato, né? Vou deixar meu contato. Meu e-mail é miguel.monlor, com 2 L's, @ig.com.br. Meu telefone de contato celular 11 aqui em São Paulo, 95225662, né? Caso alguém queira me consultar e fazer algumas perguntas, estou à disposição de poder ajudar vocês. Tá perfeito. Miguel, agradeço imensamente, tá, a tua valiosa contribuição de informações aqui nesse módulo do TV Call Center, ok? Espero que você venha aí em outras ocasiões também. Desejo sempre muito sucesso, tá? E internautas, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco retornamos com o segundo módulo do TV Call Center. Até já!
Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas, retornamos ao programa TV Call Center pela TV Geração Z. Nós falamos aí agora há pouco aí sobre áreas de compras, né? E nesse módulo nós vamos falar de uma coisa muito importante que se chama planejamento. E o planejamento, vocês no seu dia a dia, vocês já sabem, tem que se planejar para chegar no horário certo, planejar o dia para que você não trabalhe demais e não consiga cumprir todas as suas tarefas. Você tem todo esse planejamento que você faz quando você está estudando. Então, isso é uma síntese, né? E a gente já falou aqui uma ocasião que, assim, numa área de call center, contact center, você tem aí basicamente, você tem aqueles custos mensais, né? É lógico que você sempre vai ter aluguel, você vai ter condomínio, você vai ter impostos, você vai ter custo de energia e telecomunicações, né? Todo aquele investimento que você fez aí em tecnologias e softwares e tudo mais, você vai colocar numa linha de depreciação, mas o custo mensal, né, o que mais pesa, talvez 65%, 70%, em alguns casos, é gente, né? E para isso, num contact center, né, o grande segredo é você ter a quantidade correta de pessoas, né, dentro da operação, tá? E também da gestão. E nós vamos tecer um pouquinho mais esse nível de detalhes, né, com um grande especialista na área de planejamento, tá, que nós trouxemos hoje aqui e que apresento para vocês nesse momento. É o Marcos Matos. Marcos, muito obrigado aí pela tua presença no TV Call Center. Imagina, Kendi, o prazer é meu de ter a oportunidade de vir para o seu programa. Ok. Marcos, fala um pouquinho sobre você, sobre tua vivência. Muito né? bem. Se quiser pode falar nome de empresa também, fica bem à vontade, tá? Tá ok. Eu tenho 13 anos de experiência na área entre planejamento, operações, também gerenciei já a área de qualidade, de processo. A ênfase está entre planejamento e operações, né? Que são áreas que andam lado a lado, precisam estar sempre muito bem integradas, né? Então, de certa forma, é uma vantagem trabalhar enquanto na área de operações, conhecendo bem planejamento, porque às vezes você se antecipa, você facilita o trabalho de colegas, você consegue ter uma fluência melhor do trabalho. Mas essencialmente essas são as áreas na qual eu já trabalhei. Legal. Não, e foi uma coisa muito importante que você falou, porque muitas vezes o que tem acontecido é assim, você tem o pessoal que começa, depois às vezes ele tem uma carreira ascendente profissional, graças a Deus. Uhum. Mas tem muitos casos que alguém estudou em outra área e trabalhou em outras áreas de várias empresas diferentes, e aí acabou fazendo um curso de administração, economia, sei lá, engenharia, e de repente numa das seleções que ele faz é para trabalhar na área de call center e numa área de operações. E às vezes ele já gerenciou pessoas,
Mas quando ele entra no mundo do call center, ele vê que é um negócio totalmente diferente. Então, se ele tinha, por exemplo, sei lá, 5 pessoas administrativas que ele cuidava lá, aquilo era facilmente administrável, né? Agora, num call center, grande principalmente, né, na qual você tem que gerenciar cada 15 minutos, né, a produtividade, né, e ver a aderência que você precisa ter dos funcionários naquele momento, sim, aí exige já uma percepção maior das pessoas, né? Mas eu acho que é interessante trabalhar na área de operações para ter uma visão do todo, quer dizer, para você não olhar só de fora para dentro. Aí você teve as duas visões, né? Exato. É um fator importante, Kendi, porque você consegue saber aquilo que é passível de ser executado quando você entende operações. Porque a visão de planejamento, ela às vezes tende a ser um pouco fria, um pouco crua, né? Você enxerga números, enxerga performance através de resultados, entende qual é o desvio padrão. E você cria ali num mundo isolado, às vezes, uma solução mágica de se conseguir acompanhar a demanda de uma central de atendimento, nos seus diversos horários e tudo mais. Então você pode criar um plano que na verdade é um plano que não é passível de ser executado. Então por isso que é bom ter o lado humano, entender qual que é o quanto você pode de fato mexer com a vida das pessoas, com os horários dos quais elas trabalham, para você já criar algo aderente, algo que responda rápido a uma necessidade, né, uma demanda que você tem na central. Então você elimina os planos que você já sabe que não são passíveis de execução, e já vai para o plano que já está mais, vai ter mais sucesso, vai ter mais retorno mais rapidamente, né? Isso é importante. Perfeito. E vamos falar o seguinte, o pessoal que está assistindo a gente, eles querem saber o seguinte: você fazer um dimensionamento para uma área receptiva é a mesma coisa que você fazer numa área de ativo? Não, são mundos bem diferentes, né? Então você tem, para uma área receptiva, você tem desafios que concernem a parte de uma boa previsibilidade daquilo que vai acontecer em termos de chamadas. Aí você começa a abrir o leque, né? Essa capacidade de prever, ela deriva não só do conhecimento que você tem enquanto contact center, mas também daquilo que o teu cliente te passa de informações importantes. Então, olha, lançaremos em dezembro um produto específico e aquilo vai se refletir em demanda. Ou você tem feriados que também influenciam em como a demanda vai se comportar. Esses são inputs que você precisa considerar na hora de fazer um planejamento receptivo. O ativo tem uma outra toada, você precisa saber encaixar, né, a melhor forma de você trazer uma produtividade, um melhor retorno para o seu cliente. Então, qual horário você consegue ter uma taxa maior de sucesso? Com que operadores você consegue uma taxa maior de sucesso? Então, você começa a segmentar. São dois desafios muito interessantes, não dá para dizer qual deles ali é o mais complicado ou menos complicado. Mas é fundamental você entender as diferenças, entender quais são os objetivos das áreas demandantes ou do cliente que está te pedindo esse trabalho, para você saber acertar o ponto ótimo, né? Afinal de contas, o planejamento ele trabalha sempre nessa linha. Qual que é o ponto ótimo? Como você bem colocou no começo, você precisa ter uma boa razão entre acertar muito bem a mão na questão de custos, do dimensionamento. Qual que é o volume de recursos que você vai empregar para realizar determinado tipo de atendimento. Então, o planejamento tendo essa missão, em um país que tem os encargos pesados, como o Brasil tem, é essencial que o planejamento saiba atender da melhor forma possível essa razão de custo-benefício, de produtividade sobre o custo que você gera. Então, perder a mão ali é inviabilizar financeiramente uma operação. E às vezes toma tempo para você retomar. Então, você starta uma contratação fora do tempo, o RH vai responder de uma maneira mais lenta, você precisa, ou mais rápida, mas com uma qualidade inferior. Então, o planejamento ele é ponto-chave para esses fatores de decisão, de viabilidade financeira de uma operação. Maravilha. Ô Marcos, eu vou voltar agora no receptivo, né? Okay. No começo, a gente olha que tem muita gente com boa vontade, que quer trabalhar na área, e às vezes ele não tem uma visão total de custos. Então ele pega, por exemplo, 5 PAs e coloca um E1, né? São 30 leads. Sim. E dá um tempo médio de atendimento grande lá para aqui. Então, 5 minutos, 4 minutos, né? Não doutrina direitinho. O que acontece? Quando as 5 estiverem ocupadas e entra 30, fica 25 na espera. Exato. Então, além de você ter superdimensionado
você está pagando, né, mais por aquelas linhas de entrada, você está gerando fila, mas você está principalmente, quando você pensa que você está dando um bom serviço, na verdade você está dando um desserviço. Então, dados históricos são muito importantes, né? Porque você tem que colocar gente a hora que precisa de gente, tirar gente a hora que não precisa, ou fazer outras funções. Exato. O que você, queria que você explicasse um pouquinho mais, como é que você faz esse TANI de dimensionamento, tanto de linhas de entrada, né, a capacidade de entrada das ligações, quando que deve ou não colocar uma URA, que também tem que ser dimensionada, certo? E depois aí a parte dos atendentes. Tá certo. É importante sim, Kenji, observar um fator determinante aqui é a previsibilidade do volume de chamadas. Então você tem que ter uma parceria muito grande, um entendimento muito claro, e para isso hoje existem até empresas especializadas a ajudar a empresa, ao contact center, a gerar um forecast mais assertivo. Uma das que eu faço menção é a Bias Forecast, que é uma empresa que tem um êxito muito grande nessa área. São uma equipe de estatísticos muito séria, né? E para que você consiga acertar naquilo que você está para receber. A partir daí sim você deriva a quantidade dos cálculos para troncos, os cálculos para as pessoas. Mas o fator crucial, um passo antes desse, é você conseguir enxergar essa demanda, o que está por vir de fato. Recebendo e se preparando da melhor maneira que você pode, que você tem, com as informações que você tem nesse momento, vai ser fundamental, é crucial você acompanhar a ocupação desses troncos, para que ele esteja não muito baixa, indicando um desperdício do que você investiu na central de atendimento, e também não muito alta, que possa eventualmente bloquear até mesmo a entrada de clientes na central de atendimento, né? Em termos de URA, o que eu gosto de observar bastante é o seguinte: é uma maneira mais prática de você observar aquilo que você precisa ter estabelecido, organizado numa unidade de resposta audível, quais são os principais motivos de chamada que você está recebendo na central. E desse volume dos principais motivos de chamada que você tem, o que é possível você tentar automatizar? Esse é um ponto crucial para a questão de custos, porque aquilo que você consegue finalizar na URA, ou já adiantar na URA, resulta em menos demanda para os atendentes. E de novo, só te quebrando, claro. Teve uma ocasião também, por exemplo, que o dólar oscilava muito. Né? E numa grande administradora de cartões de crédito, muita gente ligava lá só para saber a taxa do dólar. Então o que foi feito? Logo quando a chamada era atendida, ele falava, a taxa do dólar para hoje é de tanto. E você matava um montão de situações logo naquele momento. Então é importante que você veja os motivos das chamadas e procure jogações que a URA possa realmente ajudar. Já ajudar a dissolver, né? Isso é fundamental. A gente tem inúmeros exemplos disso. É importante você revisar continuamente quais são os motivos de chamada então que estão derivando para o humano. Ainda que você faça um excelente trabalho inicial e consiga eliminar às vezes 70% até do volume de chamadas ainda na URA, você ainda tem os outros 30% com o qual você pode sempre refinar. É importante você não deixar de lado esse tema nunca, você precisa revisitá-lo de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, fazer um trabalho mais específico para que você consiga refinar o trabalho na URA. E aí, muito cuidado na hora de você movimentar a URA, né? Fazer qualquer modificação. Porque o cliente tem como comportamento principal, ele vai enxergando a maneira como ele se acostuma à URA. Exatamente. Né? Aquela navegação, ele fica na cabeça o que é 1, o que é 2, o que é 3. Né? Exato, e muitos acabam nem escutando direito a opção e já teclam e já procuram adiantar. Opção 9, né? Muito conhecida. Exatamente, vai por atendimento. E eles pegam esses shortcuts para poder chegar mais rápido ao atendimento, quando eles não estão com paciência para entender ali direitinho. Então é importante você identificar, e até na central de atendimento, quando essa ligação deriva para o humano no final, é importante que o operador saiba depois reorientar o cliente, dizendo, olha, essa opção, na opção 5 da URA você consegue obter esse tipo de informação, por exemplo. Então, essa parte de instrução, embora requeira inicialmente um custo um pouquinho maior, porque o TMO se expande um pouco, pode gerar para frente uma economia, né? E poupar do cliente um trabalho que ele não quer ter. Muitos dos clientes, por incrível que pareça, não querem conversar com o operador na central. Sim, principalmente o cara que está devendo, né? Ele
a URA lá está negativo do que alguém É falando verdade, pessoal. entendi. Mas você falou uma coisa importante, uma grande companhia de energia elétrica também, ela viu que, sei lá, tinha muitas chamadas que iam para o atendimento humano, segunda via de conta. Então, Fato. automatizou. Um dos números da URA já gerava, então, já ia para o sistema, gerava a segunda via e ia embora. Ou seja, na realidade nós estamos falando o seguinte, não é para tirar o emprego das pessoas, é para fazer com que as pessoas tenham funções mais nobres de atendimento. Concordo. E aquilo que é vala comum, uma unidade de resposta audível, uma máquina consiga fazer. É fato, é fato. Eu concordo, isso até é radical nessa questão de automatizações. Eu concordo plenamente com o que você fala quando a gente fala de automatização. Eu sou muito a favor da gente automatizar tudo aquilo que for possível e elevar essa média de funções que se você cumpre numa atividade diária para um patamar maior, para um patamar que te exija mais, que demande sim um treinamento, uma preparação melhor para você, mas que tenha mais valor agregado no final. É melhor do que, olha, bom dia senhor, muito prazer em receber você na nossa central de atendimento, agora são 9h30 da manhã. Não tem muito sentido isso, né? Eu concordo com você. Marcos, mas hoje eu acho que a gente está num patamar já muito legal. Teve uma ocasião que nos Estados Unidos a febre por automatização foi tão grande, igual os bancos fazem aqui, né? Terminou 80% na URA e você não consegue falar com o atendente de jeito nenhum. Verdade. Mas lá foi radical para muitas empresas. E eu lembro que eu fui fazer um curso em Denver, no Colorado, ou em Dallas, no Texas, uma dessas duas cidades, e eu vi um outdoor assim: ligue para a nossa empresa e você será atendido por uma pessoa. Quer dizer, Como diferencial. Como diferencial, né? Então o segredo é uma mescla disso daí. Né? É fato, é fato. Agora eu queria que você falasse um pouquinho do ativo. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos a grande maioria das empresas de call center, que a gente tem aqui de segmentos, mas se for em quantidade de empresas, não por quantidade de pessoas, quantidade de empresas, que nós temos muitas empresas de cobrança, temos empresas de televendas, teleserviços, e é muito o ativo. Tá? Como é que se dimensiona aí o que é recomendável, desde a parte de linhas de entrada e tudo mais, né, para esse planejamento? Olha, Kendi, para a parte do ativo, é fundamental que você entenda, se antecipe as demandas que você vai ter chegando para a sua central de atendimento, para que você consiga ser tão produtivo quanto o seu cliente espera que você seja. Muitos profissionais da área de planejamento se pautam na questão de carga de trabalho para poder fazer um dimensionamento. Então você não utiliza ali qualquer coisa próxima a Erlancê para poder determinar quantos operadores serão necessários e tudo mais. Você precisa entender qual que é o volume de demanda que você precisa trabalhar ao longo de um mês, sabendo diferenciar quais são os momentos que você vai trabalhar com mais pessoas no momento do dia, porque você sabe que numa central de atendimento ativo, você não tem uma operação flat que roda das 9 às 18, que ela é continuamente eficiente. Você sabe que tem períodos ali que você consegue contatar uma pessoa em casa, né, após as 18 horas você consegue ter uma taxa de sucesso melhor. Então é fundamental você saber em que momento se encontra essa taxa melhor de sucesso e poder reorganizar a sua operação levando em conta essas premissas. E isso vai determinar a quantidade de linhas que você vai precisar utilizar e tudo mais. Então é entender qual é o comportamento ideal daquele produto, e para isso você demanda assim, de um período de experiência. Você vai rodar a operação às vezes por um mês para entender quais são as melhores taxas, em que horários você consegue ter uma melhor taxa de sucesso, para você poder determinar a partir daí aonde funciona melhor a distribuição do operador, quais operadores, porque você precisa balancear um pouco a máquina, você não vai contratar a sua melhor time só para o período da noite, por exemplo. Você precisa ter um balanceamento ao longo do dia para que seja produtivo também a sua manhã. Então, entender o comportamento da operação é fundamental para qualquer cálculo feito a partir daí. Para que você saiba onde colocar as pessoas e quanto você vai ter que ter de recursos de infraestrutura alocado em determinado momento. E o começo disso tudo, então, é experimentar o que cada central de atendimento, como ela se comporta, e a partir daí começar a desenvolver os cálculos. Né? Perfeito. E temos que usar o código de ética da BT, né? Da BEND também. Sem dúvida. Tá. Uma das coisas que eu vejo no ativo que é preocupante é assim, por exemplo, se você tem
trabalha com uma empresa que tem só ativo, tem algumas vezes complicadas. Por exemplo, Natal, Ano Novo, você não pode ficar ligando para as pessoas. Verdade. Carnaval agora também, você vê, tipo, segunda, terça e quarta, basicamente, você tem aí, então a produtividade cai bastante nessa época, né? E eu queria que, nós temos aí pouco tempo aí, mas nesses últimos momentos aí do programa, tem muita gente que deve estar em dúvida da seguinte coisa. Eu trabalho no receptivo e a operação que eu trabalho é 24 horas. Por que às vezes eu tenho que trabalhar no Natal? Por que às vezes eu tenho que trabalhar no Ano Novo? Por que às vezes eu tenho que trabalhar no Carnaval ou em outra data festiva, sei lá, de alguma forma, né? Ou final de semana, ou períodos noturnos. Queria que você falasse um pouquinho aí. Claro, o que realmente precisa? Esse é um ponto ótimo, que precisa ser explicado para todo mundo que está envolvido nesse meio do Contact Center, em especial para os operadores de atendimento, para os supervisores que acompanham essa jornada dos operadores. O cliente tem um comportamento, então você sabe que numa curva de saque, das 10 da manhã, ali próximo vai ser o momento de pico do período da manhã. E à noite, à tarde, noite, você também vai ter um outro momento de pico. É importante quando você contrata profissionais para trabalhar nessa área, que você explique para eles, os contextualize de como funciona essa dinâmica, de que o cliente tem um comportamento, de que às vezes é Natal sim, mas o cliente vai ligar porque ele precisa de algo urgente ou ele ganhou um presente naquela noite e ele quer tirar uma dúvida e tudo mais. Isso é uma verdade, isso é inerente à profissão de Contact Center. Então quem entra precisa receber esse briefing, entender um pouquinho como funciona o comportamento de um consumidor. Esquecer que você... Quando a gente é contratado num Contact Center, muitas vezes a gente esquece que a gente também é consumidor. Então você precisa se lembrar que você é o consumidor e que às vezes você tem dúvida sim na madrugada, às vezes você trabalha o dia inteiro e o horário que você vai ligar para a central muito tarde, ou é nos feriados, você acaba encontrando tempo para poder resolver um problema antigo e ligar para uma central. Então um briefing, quando você contrata uma equipe de operadores, é fundamental. De outra forma, eles não entendem direito por que trabalhar no domingo é importante, porque eles vão julgar que alguém escalou, porque eu sou novo, eu preciso me dispor, dispor de tempo para trabalhar num horário ruim, num dia ruim. Mas é importante que exista esse briefing. É esse briefing que vai tropicalizar essa pessoa para essa área que ele está começando a trabalhar. Então é essencial. Perfeito. E hoje eu considero a área de planejamento uma das áreas mais fortes da empresa, porque ela tem que dar o equilíbrio financeiro. Fato. Né? A área de operações é muito importante, ela que é a linha de frente, toca a empresa. A tecnologia ela tem que suportar tudo aquilo, mas o planejamento tem que ser o cérebro, né, daquele funcionamento lá. Sem dúvida é um dos órgãos vitais. Perfeito. Você quer deixar nesses momentos finais aí e-mail, telefone, se eu fico à vontade. Claro. Bom, quem quiser esclarecer uma pergunta ou aprofundar o tema, pode me contatar através do e-mail marcosmatos2004@yahoo.com.br ou através do celular 970676000. 11 São Paulo. 11 São Paulo, exatamente. Perfeito. E o Matos com um T só. Um T só. Perfeito. Tá ótimo. Internautas, o assunto é muito vasto, né? Nós voltaremos ainda a falar sobre planejamento, que é uma área bastante importante, né? Agora em março, abril, nós intimamos a Vera Takahashi para vir falar um pouquinho sobre o planejamento, aí, principalmente quando se usa Predictive Dialing, quando se usa um Power Dialing e tudo mais, né? Já deixa isso no suspense, né? Ela está intimada aqui, ao vivo, aqui, a vir conversar sobre isso, né? E eu agradeço aí esse contingente grande de profissionais da área de Contact Center que sempre nos prestigiam. Um grande abraço e até a próxima. Fonitec Headsets. Apoia TV Call Center. www.fonitec.com.br